Bom dia, pessoal. Tudo bom? Espero que estejam em casa, cumprindo as determinações do Ministério da Saúde. Pouco contato com pessoas, não é isso? Limpando as mãos direitinho, fazendo as recomendações que vai permitir que essa fase ruim passe. Que fase ruim? O assunto de hoje, para vocês, em geopolítica, só pode ser ele. Coronavírus. Quais as implicações que tem para nós, para o Brasil e para o mundo? Qual a relação que existe entre coronavírus e geopolítica? Vamos começar por partes. O coronavírus, ele vai ter reflexos na política, na religião, na economia, nos costumes das pessoas, vai ter reflexo em todo o relacionamento entre os países, porque a crise é global. Vocês devem lembrar que na primeira aula desse ano aqui, eu falei uma teoria dos cisnes. Primeiro existe a teoria do cisne negro, que lembra situações como a crise de 2008, quando uma grande desorganização econômica interfere na política e temos então uma situação onde uma grande instabilidade pode provocar uma quebra do setor imobiliário, uma fuga de capitais de países periféricos para países ricos, uma desorganização do sistema econômico. Isso aconteceu em 2008. Qual foi a solução para isso? Intervenção pesada do Estado na economia, onde o governo americano despejou bilhões e bilhões de dólares, na época pelo menos 500 bilhões, para salvar empresas norte-americanas. Falei também da teoria do cisne verde. E o que seria o cisne verde? É quando uma desorganização ocorre em função do desequilíbrio ambiental. Então, estamos vivendo cada vez mais desastres de tipo incêndios florestais no Brasil, na Austrália, na Indonésia, terremotos, tsunamis, poluição atmosférica, aquecimento global. Tudo isso são fatos que interferem, provocando imigração de pessoas, provocando deslocamento de animais, de selvas para proximidade com seres humanos, provocando a falta de alimentos. Esse ano tivemos a maior praga de gafanhoto dos últimos 50 anos, devastando não só a África, como parte da Ásia, chegando aos limites da China. Uma coisa quase que inédita, dada a sua dimensão. Só não está sendo mais propagada porque a crise do coronavírus é muito maior do que a crise da praga dos gafanhotos. A teoria dos cisnes tem esse nome porque o cisne tem uma cabeça que lembra uma interrogação. Quando começa tanto uma crise política e econômica do cisne negro, quando uma crise de desequilíbrio ambiental que gera problema político e econômico, como no cisne verde, ela tem forma uma interrogação, porque a gente não sabe como acaba, sabe apenas como começou. Temos uma crise mundial que afeta as religiões. Pela primeira vez na história, os templos de todas as religiões estão vazios no mundo. E as pessoas em casa começam a questionar a validade daquilo que acreditaram até o momento. Se sentem perdidas. Tempos críticos, difíceis de suportar. Temos também uma crise muito séria provocada pelo efeito manada. Com medo do que pode provocar o coronavírus,
Pela recomendação de pouco contato, uma pessoa vai ao supermercado e compra 10 pacotes de papel higiênico. O vizinho está ao lado, pensa assim, vou comprar 12. O outro compra 15, outro compra 20. E de repente não existe mais papel higiênicos nos supermercados norte-americanos. Qual que é a lógica do papel higiênico? Nenhuma, mas um efeito manada. No Brasil, estamos vendo isso, por exemplo, com a ausência de álcool gel. E o que pode acontecer em função disso? Desabastecimento e surgimento de um câmbio negro em todos os países do mundo, onde o produto é vendido fora do oficial, fora do mercado, por um preço 10, 15, 20 vezes mais. Isso não tem lógica. Qual um outro efeito que tem agora o coronavírus? O preço de todas as commodities. Lembre que é commodity? É antigamente chamado de matéria-prima. O preço das commodities desaba. Havia uma briga entre a Arábia Saudita e Rússia. A OPEP, do qual a Arábia Saudita é o principal representante, estava querendo reduzir a oferta do petróleo para elevar os preços. A Rússia, grande produtora e fornecedora europeia, pretendia encharcar o mercado, não se importando com o preço do petróleo. Dessa briga entre a OPEP e a Rússia, temos aí um excesso de petróleo no mercado mundial e, consequentemente, queda nos preços do petróleo. Vai continuar a situação por algum tempo, até porque o mundo está em recessão. Quando estamos em recessão, a produção é menor. Produzindo menos, gasta-se menos energia. Precisa de menos petróleo. A oferta está muito maior do que a procura. Então, poderemos ter uma situação de petróleo a menos de $30 o barril. Cai o petróleo, caem todas as demais commodities. Soja, milho, carne, trigo e até as commodities minerais, ferro, manganês. Quem é que perde mais com isso? Países periféricos. São os países pobres, como o Brasil. Países da América Latina, África e Ásia, que são extremamente dependentes de matérias-primas, da exportação dessas matérias-primas, e, por outro lado, importam produtos industrializados. A conta, como a gente já viu na primeira aula, a conta não fecha. Isso provoca um aumento do endividamento desses países frente aos países industrializados. Então, vemos uma situação extremamente crítica para países como o Brasil. A situação está ruim na economia e pode piorar. Por que pode piorar? Porque o coronavírus tem tratamento? Tem. Então, o coronavírus tem tratamento. Como se faz o tratamento? Repouso, e a pessoa precisa de um aparelho de respiração, porque o coronavírus ataca o pulmão. Não existe no Brasil e não existe em nenhum país do mundo aparelho para todas as pessoas se elas forem contaminadas em larga escala. Estados Unidos não tem, a Itália não tem, Espanha não tem, China não tinha, mas conseguiu controlar, porque construiu 2 hospitais gigantescos e conseguiu cercar a epidemia dentro da China em poucas regiões. Graças a isso, conseguiu controlar o pico do coronavírus. Mas tiveram problemas e quase 3.000 mortes na China. O Brasil tem poucos aparelhos, cerca de 30.000 aparelhos. Se tivermos um pico muito elevado,
aumentarão em muito o número de pessoas que vão, infelizmente, morrer por falta de acesso ao tratamento, não porque não exista o tratamento. O que implica isso no mercado? As pessoas são recomendadas a ficar em casa, as empresas vão cortar salário, cortar tempo de trabalho, menor circulação, fechamento de bares, fechamento de empresas ligadas a turismo, fechamento de restaurantes, comércio, e afeta no Brasil e no mundo as empresas aéreas. Existem dois tipos de empresas aéreas: as que já quebraram e aquelas que vão ainda quebrar, porque é um setor que periodicamente atravessa por grandes crises. E essa é uma grande crise que vai afetar o setor aéreo do mundo. Então, vivemos uma situação atípica, difícil, mas que vai passar. O coronavírus apenas uma das várias doenças que a gente teve contato nos últimos anos em função do desequilíbrio ambiental. Todas elas vieram de animais para seres humanos, mas é um descontrole ambiental que está causando isso. A tendência é que isso ocorra com maior frequência daqui para frente. No passado, essas grandes doenças que agora viram uma pandemia, com a globalização e viagem da morte das pessoas, elas ocorriam a cada 100 anos. Passaram a ocorrer a cada 50 anos, 30 anos, e agora vemos que o risco de ocorrer um ciclo dessas grandes doenças disseminadas por vírus a cada 10 anos. Então, tivemos a gripe aviária, tivemos aí a gripe suína e agora temos a gripe provocada pelo coronavírus. Então, pensem bem nisso. Temos uma questão política, econômica, religiosa e geopolítica. Vai passar? Vai passar. Mas, enquanto isso, vamos fazendo o nosso melhor. O curso objetivo vai manter para vocês aulas como essa, curtas, no máximo de 15 minutos, onde podemos desenvolver assuntos geopolíticos. A cada semana, a ideia é mandar para vocês um pequeno vídeo de até 15 minutos sobre assuntos relevantes, de atualidades da Índia, China, Japão, América do Norte, eleições norte-americanas, para que pelo menos você possa ficar antenado com aquilo que está acontecendo. Tá bom? Se cuidem, trate bem, vai passar e em breve estaremos juntos em sala de aula. Um grande abraço para todos.